Eu fiquei me perguntando a segunda temporada inteira de Jujutsu por que estavam discutindo tanto a respeito de umas coisas que eu acho tão inúteis assim. Vocês vão entender melhor nesse vídeo, mas pelo amor de Deus, gente. Nossa senhora, que agonia, cara. A segunda temporada de Jujutsu Kaisen acabou recentemente e o anime continua dando o que falar. Seja por polêmicas e discussões envolvendo a produção do anime, ou por questões mais relacionadas à qualidade do enredo e dos personagens, é um fato que Jujutsu virou um dos animes mais relevantes dos últimos tempos. Não à toa, seu anime se manteve como um dos principais mainstreams desde o começo da primeira temporada, seu mangá até hoje está entre os mais vendidos do mundo inteiro, e de quebra, você ainda encontra por aí no YouTube uns 30, 40, 50 mil canais falando sobre as mesmas coisas relacionadas a Jujutsu Kaisen. Ah, é videozinho de spoiler, é videozinho de resumo, é videozinho de iceberg. Tudo quanto é moda, os caras eles dão um jeito de associar com Jujutsu Kaisen para tentar potencializar o número de inscritos, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Eu, particularmente, não vejo muito sentido. Você é novo no canal e você tá esperando um canal focado em Jujutsu, mais um, né? Não. E se você já for um inscrito antigo aqui no canal, eu tô trazendo um vídeo um pouco mais parecido com o de Dr. Stone que eu fiz, e por ser um vídeo diferente, independentemente de você ser uma pessoa acostumada com conteúdo sobre Jujutsu ou não, segura o dedinho, não deixa o like, não se inscreve ainda, cogita fazer isso só se esse vídeo te agregar alguma coisa útil, ou se você realmente gostar do conteúdo que você encontrar por aqui. Para esse vídeo, eu selecionei 5 pautas muito interessantes relacionadas a grandes discussões que estão rolando até agora, para falar a verdade, em diversos cantos da internet sobre o anime, porque, gente, sério, não dá nem para contar nos dedos quantas discussões por motivos diferentes rolaram a respeito do anime de Jujutsu Kaisen nos últimos tempos. O Jujutsu Kaisen só tem lutinha, e não. Além da lutinha, você tem história também, e uma muito bem feita por sinal. É uma ideia que eu vejo poucas pessoas aderindo, mas que é muito verdadeira. Uma história ser simples, ela não tem nada de muito complexo, nada de muito autêntico ali, do ponto de vista de inovação e tudo mais, não faz dela uma história automaticamente ruim, uma história automaticamente mal feita. Muito pelo contrário, um arroz com feijão bem feito tende a ser muito melhor, pra grande maioria das pessoas, do que uma história onde o autor ele tenta criar um negócio super complexo, super fora do comum, aquela história que não sei o que, de vez em quando acontece, é muito bom, revoluciona a indústria e tudo mais, acontece, é sim, realmente, mas a grande maioria das vezes, os autores que tentam fazer isso, eles são arrogantes e isso acaba fazendo com que eles percam o rumo da própria história, o que a gente não vê acontecendo em Jujutsu Kaisen, pelo menos até o ponto em que eu li do mangá e até o ponto em que adaptaram do anime, isso não aconteceu. É uma história muito funcional, muito bem construída, com diversos personagens muito carismáticos. A lutinha é boa, é o grande diferencial. Jujutsu talvez não seria popular de outra forma. Sim, provavelmente Jujutsu se vende muito mais por causa da lutinha ser boa no anime do que por qualquer outra coisa. Mas uma coisa não anula a outra. A história continua sendo muito bem feita. A construção dos conceitos é muito interessante. Nisso, gente, eu tô falando da maneira como introduz e desenvolve o conceito de maldição, de energia amaldiçoada, feitiçaria Jujutsu, da escola Jujutsu, já que isso tudo acaba contextualizando tudo que tem ali em Jujutsu, incluindo a lutinha. E apesar da história não ter nada de muito complexo, nada de muito inovador, é uma história que tem um ar de único, de original. Então você também não consegue assemelhar Jujutsu Kaisen 100% a nenhum outro shounen, não é plágio cuspido escarrado. Longe disso. Longe disso, sabe, os personagens eles têm autenticidade sim, a história, os conceitos eles têm autenticidade sim, é a maneira como ele estrutura a história que não tem nada de muito inovador nem nada de muito complexo. O Gojo carrega o Jujutsu Kaisen nas costas. Essa pauta já é um pouco complicada de entender, porque sim, o Gojo carrega a obra nas costas até determinado momento da história, mas não porque Jujutsu depende do Gojo pra ser bom, ou porque não tem nenhum outro personagem além do Gojo que seja interessante pra história, mas sim devido ao fato do Gojo ser um personagem muito mais forte, entre aspas, do que a média dos personagens de Jujutsu. E com força, eu não quero dizer exclusivamente força bruta ou nível de poder. Afinal, o Gojo é um personagem construído pra parecer ultra carismático, pra gerar admiração em você.
Por isso, tudo, desde aparência, timbre da voz e maneirismos, até o fato de que ele só aparece em Jujutsu pra lacrar, assolar, humilhar os inimigos dele e tudo mais, são todos artifícios narrativos que são feitos com um único propósito, que é o propósito de gerar admiração em você, já que essa é a maneira mais fácil de tornar um personagem carismático para um grande número de pessoas. Admiração também é uma forma de identificação. Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Ao dar carisma e destaque demais para um único personagem, você acaba automaticamente ofuscando o resto do elenco. Por vezes, de um jeito que faz o personagem virar um problema pro autor, pois uma hora o autor vai precisar dar o devido destaque aos demais personagens, a fim de manter a história interessante por mais tempo. E infelizmente, gente, ou você nerfa o personagem, ou seja, deixa ele gradualmente mais fraco, ou você mata o personagem, ou você some com ele por um tempo, que foi o que eles fizeram com o Gojo agora nessa segunda temporada, com o negócio do selamento. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre isso, por que isso acontece, o impacto negativo que isso pode ter para uma obra, esse vídeo de Oshinoko que eu fiz fala sobre isso, boa parte do vídeo é muito interessante. Se você não quiser ver a introdução do vídeo, detalhes sobre o Oshinoko, a curiosidade que eu trago ali, você pode pular pro capítulo onde eu falo sobre isso. O vídeo é separado por capítulos, bonitinho, tudo mais. Independentemente de você gostar de Oshinoko ou não, pode ser um vídeo interessante pra você, sim. A animação da segunda temporada é pior do que a animação da primeira temporada. Essa foi a pauta mais polêmica, possivelmente foi a pauta que gerou mais ofensa, gerou mais briga, assim, entre fãs, entre amigos, inclusive. E, sinceramente, é uma das discussões mais inúteis que eu tô explanando pra vocês aqui nesse vídeo. Porque a gente tá falando do estúdio Mappa, e o estúdio Mappa é um estúdio muito complicado. É um estúdio com produções extremamente duvidosas, insalubres para as pessoas que produzem os animes. Então toda a produção de Jujutsu Kaisen teve um cronograma apertado, que fez com que as pessoas elas virassem noite, passassem mal, e que por diversos momentos acabou gerando uma animação mais inconsistente, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada. Então eles acabaram discutindo meramente por uma questão de preferência, principalmente preferência que diz respeito ao visual do anime. E, gente, sinceramente, o visual sozinho, ele não faz uma animação ser absurda, ou uma animação ser um lixo. É uma questão de preferência. As duas coreografias dos dois diretores são muito boas por motivos diferentes. O fato da animação da segunda temporada ter, maior parte do tempo, lutas muito menos consistentes do que a primeira temporada, não significa que a segunda temporada tava com uma animação pior, gente. Simplesmente porque boa parte da fluidez que teve ali na segunda temporada foi por opção do diretor. Claro que não tudo, você teve diversas cenas ali que deu pra ver que o cara ele tentou fazer um negócio legal e ele não conseguiu. Por exemplo, a cena do Itadori com o gafanhoto, que foi extremamente cringe. Mas você também teve cenas na primeira temporada em que o Park tentou fazer um negócio muito legal e ele não conseguiu, que é um exemplo da luta do Itadori e do Nanami batendo no Mahito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você teve episódios muito bem feitos, tanto na primeira quanto na segunda temporada, falando só de animação, e você também teve episódios mal feitos na primeira e na segunda temporada, comparando com a média dos outros episódios, por causa de problema de produção. Então, sim, eu entendo as ressalvas de muita gente com relação às mudanças de equipe. Eu entendo que muitas pessoas ficaram incomodadas por preferirem o modelo antigo. Mas a verdade verdadeira é que continuou bom. Que as pessoas, apesar de estarem reclamando, de estarem incomodadas com um detalhezinho ou outro, elas continuaram gostando da segunda temporada. Então, sinceramente, gente, não vale a pena discutir gosto. Não vale a pena discutir preferência. Se vocês quiserem apontar assim, a segunda temporada teve defeito X, mas a primeira temporada teve defeito Y. 2000 anos depois. Que é aquele papo super técnico que a maioria das pessoas não quer saber, não se importa e tudo mais, por uma análise mais séria que você tá fazendo, visando só a parte técnica da animação. Aí beleza. Só que a maioria das pessoas não tem esse tipo de interesse, não tem esse tipo de conhecimento. Então faz sentido discutir a animação de Jujutsu? Não. Não. Por quê? Se você prefere o filme a primeira temporada e você quiser parar de ver o anime, isso aí é uma escolha sua. Ninguém vai te impedir de fazer isso. Mas se você tá reclamando de recalcado porque... Ai, a minha preferência era uma, agora eu não tenho mais essa possibilidade com Jujutsu Kaisen. Sinto muito, não foi escolha minha, não foi escolha sua, não foi escolha de ninguém. Inclusive, pegando um gancho nessa pauta de animação, a gente vai falar agora da direção, porque também tem aquela história de que um diretor é melhor do que o outro. E de novo, a gente entra no terreno da preferência, porque os dois diretores são muito competentes. Fizeram trabalhos muito bem feitos, apesar de todos os problemas de produção, do cronograma apertado e tudo
tudo que eu citei anteriormente, eles entregaram coisas muito acima da média. A gente até pode pegar os pontos fortes de um e os pontos fortes de outro e comparar, pra ver no que eles foram melhores e no que eles foram piores, enquanto eles estavam produzindo Jujutsu Kaisen. Dando alguns exemplos pra vocês com relação a isso, a coreografia que o Park faz é extremamente diferenciada. Ele tem um método próprio ali que faz com que as coreografias de ação sejam extremamente bem feitas em praticamente todos os animes que eu vi ele fazer. Da mesma forma, o diretor da segunda temporada é expert em jogo de câmera, mesmo sem ter experiência, mesmo com os problemas de produção e tudo mais. A sensação de imersão que ele dá nas lutas é extremamente diferenciada. Mas do ponto de vista de visual, a grande maioria das pessoas prefere a maneira como o Park faz, a maneira como ele usa o filtro e tudo mais. Principalmente no filme, que a composição de cena estava muito bem feita, Jujutsu Kaisen era visualmente muito, mas muito bonito. E agora que o segundo diretor passou para uma animação mais raiz, aquele 2Dzão bruto, muitas pessoas começaram a ficar incomodadas. Então, um ponto positivo do parque para grande parte das pessoas é o visual e a coreografia. Agora, quando a gente tá falando de outros elementos, como jogo de câmera, como uso de trilha sonora, como brincar com a cena, que é uma coisa que eu particularmente valorizo muito. A gente tá falando aqui de uso apropriado de narração, então ele colocou um narrador em diversos momentos que foi muito legal, foi muito bem utilizado. Você tá falando de cenas que não tinham no mangá e passaram a ter no anime, extremamente diferenciadas, assim, ganhando um protagonismo que ele não tinha, com a idol preferida dele ali de fundo e tudo mais. Como a morte do Nanami, que apesar dos problemas de produção que teve nessa cena em específico, foi uma tentativa de dar um destaque, uma relevância maior para a morte de um personagem que no mangá foi extremamente dane-se. Coisas que, pra mim, fazem o anime até ser melhor do que o material original em diversos aspectos. E tem vários animes que fazem isso muito bem, né? Você teve Monogatari fazendo isso com maestria, você teve Devil May Cry Baby fazendo isso extremamente bem, você teve No Game No Life fazendo isso, de certa forma, também muito bem, você teve Kekai Sensei fazendo isso muito bem, você teve vários, mais vários animes, sabe? Kaguya-sama, Spy X Family, dentre outros, gente, sabe? Enfim, eu gosto muito do diretor da segunda temporada, mas eu também gosto muito do Park. Eu fiquei sabendo que só não teve o Park na segunda temporada porque ele optou sair do Estúdio Mapa. Então, assim, é uma pena que essa segunda temporada não teve o Park, mas graças a Deus foi um diretor muito competente, porque podia ser igual aconteceu com Shingeki no Kyojin, por exemplo, em que saiu da Witch, foi pro Estúdio Mapa e a primeira temporada que foi feita no Estúdio Mapa foi horrorosa. Isso podia ter acontecido, e não aconteceu, estão reclamando de barriga cheia. Independentemente do motivo de você preferir um ou você preferir outro, sim, os dois são bons, então também é uma discussão inútil. Você tem pontos fortes e pontos fracos, tanto na animação quanto na direção, tanto da primeira temporada, quanto do filme, quanto da segunda temporada, independentemente do que você acha melhor. Mas bom, agora que eu acabei com os desabafos, porque quando a gente tá falando de direção, comparar direção e comparar animação, eu fico bem incomodado, porque assim, as pessoas elas estavam se magoando à toa, por absolutamente nenhum motivo. Quando chega nesse ponto, deixa de ser uma discussão saudável, deixa de ser um negócio benéfico para as pessoas que estão trocando ideias ali e acaba virando um desgaste muito grande, né? Eu presenciei isso em diversos momentos ali ao longo desses últimos meses e eu fiquei extremamente triste, extremamente incomodado. Eu, de preferência, não gostaria que isso continuasse acontecendo no futuro. Eu sei que, assim, só o meu vídeo não vai mudar a maneira das pessoas pensarem a respeito dessas coisas, mas pelo menos talvez ajude algumas pessoas a olharem um pouco pro próprio umbigo e pensarem, nossa, o que eu tava fazendo da minha vida, né? Realmente ele tem razão. Eu espero que eu consiga tocar alguns de vocês nesse sentido. Mas enfim, Hunter x Hunter é o meu anime preferido. Eu sou extremamente clubista quando se trata de Hunter x Hunter por ser o meu anime preferido. E aí, nesse arco Shibuya, que é tido como o melhor arco, o ápice do mangá de Jujutsu e tudo mais, várias pessoas começaram a falar que o arco Shibuya era superior ao arco das formigas. E aí eu fiquei assim, cara, como assim? Não tem como comparar as duas obras de um ponto de vista mais amplo, mais generalizado, entende? Você até tem diversos elementos em comum quando se trata de narrativa, de caracterização de personagem e tudo mais. Alguns exemplos pra vocês. Tanto em Hunter x Hunter quanto em Jujutsu Kaisen, majoritariamente os personagens eles recebem relevância e não profundidade.
Esse já é um ponto em comum que as duas obras têm. Ambas as histórias, elas não têm aquele furo de roteiro relacionado aos conceitos que são apresentados pra gente. Então, o conceito de Nen de Hunter x Hunter, extremamente bem feito e extremamente bem detalhado. Já o conceito de energia amaldiçoada de Jujutsu Kaisen também é muito bem feito, porém, é muito mais cru. Não tem tanto detalhamento assim. Isso é um problema? Isso faz com que a energia amaldiçoada seja pior do que o Nen? Não, são coisas diferentes. Para quem gosta de um negócio extremamente elaborado, diferenciado e bem construído, o Nen é o ápice. Agora, se você quer ver um shounen que, diferente da grande maioria dos seus pares de mercado, tem um conceito místico extremamente coerente, Jujutsu Kaisen é uma ótima opção. Ele fez de uma forma em Jujutsu que não incomoda você não ter todas as respostas. Apesar de eu achar que o Nen é o ápice, a energia amaldiçoada de Jujutsu, ela também não fica muito atrás, mas não dá pra associar porque os motivos são diferentes. Então, quando os caras eles falam assim, Nossa, o arco Shibuya é muito melhor do que o arco das formigas. eu fico me perguntando, porra, será que dá pra comparar? Mesmo? Eu acho que não. Por mais que eu seja clubista com Hunter x Hunter, e eu acho um absurdo falarem que qualquer arco de qualquer outro shounen é melhor do que o arco das formigas, né? Eu entendo o porquê que tem pessoas que preferem Shibuya, e eu também sei que por motivos diferentes, ambos são muito bem feitos. Eu queria saber de vocês nos comentários, vocês concordam com isso que eu tô falando? Vocês acham que dá pra comparar? Se sim, por que dá pra comparar? Me explica, eu de verdade, assim, eu quero entender, porque às vezes eu fico pensando, eu tô sendo clubista às vezes, né, e aí eu perco de vista umas coisas que estão muito na minha frente, assim. Pode ser que isso esteja acontecendo nesse momento, mas enfim, eu preciso saber de vocês, sozinho talvez eu não consiga perceber isso não. Então, gente, qual que é a resolução sobre Jujutsu Kaisen? Do começo até o final, contando com o filme, Jujutsu Kaisen conta com lutas visualmente lindas o tempo inteiro. Lutas essas que são potencializadas pela qualidade da narrativa, que apesar de simples, é muito sólida. Dá pra dizer que é um arroz com feijão muito bem feito, que possui alguns artifícios narrativos bons o suficiente pra prender a nossa atenção aos eventos, e que da mesma forma ajuda a tornar boa parte dos personagens mais relevantes pro público de maneira geral. Não à toa, Jujutsu Kaisen se tornou o principal anime da trindade dark dos shounens. Se você não sabe do que eu tô falando, eu já fiz um vídeo sobre isso, é um vídeo de curiosidade também, muito interessante, onde eu aponto uma mudança de tendência de mercado dos shounens antigos, do modelo de shounen antigo, pro modelo de shounen novo. Tem muita gente que não entendeu que eu tava falando sobre vendas, sobre uma mudança de tendência de mercado, e que eu não tava falando que um era melhor que o outro, sabe? As pessoas, elas realmente, na internet, por vezes, elas têm dificuldade de entender que quando você coloca dois ovos na mesma cesta, você não precisa falar que um brilha e o outro é podre, entendeu? Mas enfim,